Olá, eu sou o Rafael, represento o sexto grupo e nós estamos aqui para fazer uma aula virtual da Univesp do curso de Pedagogia. Eu falei anteriormente sobre o nosso trabalho com crianças com transtorno do espectro autista e a dificuldade em fazer a inclusão desses discentes dentro da sala de aula para que possamos fazer um ensino inclusivo e igualitário. Então, nesse vídeo, pegaremos um tema do quinto ano, que é composição e decomposição de números. Porém, antes nós temos que entender o que é a composição e a decomposição de números. A composição de números é a junção de um ou mais elementos que formam um terceiro elemento. Então, nós pegamos, por exemplo, duas pessoas com três pessoas e formamos um grupo de 5 pessoas. E a decomposição dos números é o oposto. Nós pegamos um elemento e tiramos desse grupo alguns elementos que formando grupos distintos com elementos diversos. Dentro do nosso trabalho, nós propusemos utilizar itens que tenham no dia a dia, no cotidiano das crianças que possuam esse transtorno, para que isso possa ser uma coisa fácil de ser aplicada. E nós utilizaremos nessa aula, um brinquedo famoso, né, que seriam aqueles brinquedos de montar, bloquinho que você vai montando. E um bloquinho ele tem uma finalidade, às vezes ele não faz nada sozinho, mas quando você junta vários bloquinhos, você tem um objeto final diferente. Então ele é o brinquedo, ele é conhecido muito, né, o mais famoso, a versão mais famosa desse brinquedo seria o Lego. E ele funciona da seguinte maneira, ele funciona na composição de itens, de blocos, que formam um terceiro item. Então, quando você pega um Lego e você quer, por exemplo, fazer um muro, você pega vários blocos menores e somando esses blocos, você faz um bloco maior e uma unidade maior. Então, se você pegar, por exemplo, 5 bloquinhos de 1 centímetro por 2 centímetros, mais 5 bloquinhos de 3 centímetros por 2 centímetros, ao juntá-las você terá um terceiro bloco unitário, que será maior, obviamente, e assim que a gente consegue fazer um paralelo de ensino e fazer com que a criança consiga compreender o que é a composição de número dentro da matemática. Eu estou usando esse exemplo, pois eu tenho uma amiga que possui um filho com esse transtorno e ele brinca muito com Lego, e é uma brincadeira que eu já vi, a professora dele utiliza, eu já vi dar certo. E o oposto, a decomposição de números, é quando nós desmontamos o que a criança montou. Então, no caso, se ele montou um muro com os blocos e ele utilizou blocos de 1 por 2, né? Estou falando aí do tamanho do bloco de 2 por 3, num bloco só, na hora que ele vai fazer o oposto, decompor esse bloco, ele tirará uma unidade e tirará os bloquinhos. Então, ele pode desmontar em todos os blocos, por exemplo, se for utilizado 10 pequenos bloquinhos, ele terá 10 unidades de 1. Ou ele pode fracionar esses blocos. Ele pode, por exemplo, juntar os blocos de 1 e juntar os blocos de 2. Esse bloco de 1 seria o tamanho do bloco, tá? Uma analogia ao tamanho. Então a gente teria, por exemplo, um bloco que deu origem a 2 blocos. Um bloco com o tamanho de 1 e um bloco com o tamanho de 2. Ele também pode, numa terceira opção, juntar os bloquinhos de 1 com o bloco de 2 e formar mais blocos. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades dentro da decomposição desses blocos, assim como a gente tem uma infinidade de possibilidades na composição desses blocos. O que é interessante nesse exercício é que a gente mostra que com um brinquedo e unidades a gente consegue formar outras formas geométricas e outros itens diferentes daquele inicial, que é o que nós propusemos desde o início do nosso projeto. Então, além de bloco, por exemplo, que seria um muro, mais ou menos uma coisa bidimensional, embora seja tridimensional, a visão que nós temos desse bloco é uma visão bidimensional de fora. Ele pode formar com esses bloquinhos, dependendo do ângulo em que ele monte, formar outros objetos, como por exemplo um quadrado ou um retângulo. Ele pode montar os bloquinhos de maneira diferente para que figuras geométricas diferentes sejam formadas. Então é bem interessante, nós recomendamos esse tipo de abordagem em sala de aula. Como eu disse, eu tenho nesse caso uma experiência própria que sei que ela é viável e plausível, e o aluno consegue compreender um princípio básico da matemática, que é a composição e decomposição. Esse é o cerne do nosso trabalho, sempre a gente focou
em objetos simples que possam ser encontrados, sendo redundante mais uma vez. E é uma experiência fácil de ser aplicada e fácil de ser compreendida. Eu sou o Rafael, eu agradeço a atenção dos colegas e do tutor e desejo uma boa noite.